Boa noite a todas e todos. Vamos iniciar a audiência pública da Comissão de Economia e Finanças com a finalidade de debater a prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2023, em conformidade com a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, solicitada pela Secretaria de Finanças do município de Osasco. Convido o nobre vereador Ralph Rafael da Silva para secretariar os trabalhos essa noite. E gostaria de informar aos participantes, munícipes e a todos que estão nos acompanhando pela TV Câmara que poderão encaminhar questionamentos, sugestões e demais manifestações pertinentes ao tema dessa audiência pública previamente no site da Câmara Municipal de Osasco, através do banner da audiência pública que está disponibilizado no endereço www.osasco.sp.leg.br e de forma presencial, mediante preenchimento do formulário próprio que está disponível na mesa que se encontra no hall, ao lado da porta de entrada do plenário. Gostaria de convidar para fazer parte da mesa dos trabalhos os senhores Bruno Mancini, secretário de Finanças do município de Osasco. Éder Alberto Ramos Máximo, secretário de Planejamento e Gestão do município de Osasco. E solicito ao senhor secretário que anuncie a presença dos demais nessa audiência pública. Muito boa noite, nova vereadora Juliana Tivós. Parabéns pela presidência aqui nessa audiência pública. Quero parabenizá-la também pelo excelente trabalho que Vossa Excelência, junto com o mandato coletivo, vem realizando aqui nessa casa. Parabéns pelas pautas apresentadas e pelos projetos e desejo mais sucesso ainda nesse mandato. Obrigado pela oportunidade, pelo convite de secretariar também essa audiência pública. Cumprimento o Bruno Mancini, nosso secretário de Finanças, Éder Máximo, também nosso secretário de Planejamento, a quem eu já peço que libere todas as emendas dos vereadores, dos nossos vereadores, o mais rápido possível, para que sejam realizadas. Quero aqui anunciar a presença aí, primeiro agradecer todos os funcionários dessa casa que estão aqui colaborando com a gente nesse horário, e começar a anunciar a presença aí das pessoas que nos acompanham aqui. Cumprimentar também todas as pessoas que nos acompanham através da TV Câmara e das redes sociais da Câmara Municipal. Anunciar a Karine Simões, é subsecretária do Tesouro Municipal, da Secretaria de Finanças. Seja bem-vinda, Karine. A Daniela Andrade, diretora de Dívida Pública da Secretaria de Finanças. Bem-vinda, Daniela. Diego Muniz Barcelos, diretor de Qualidade e Integridade da Secretaria de Finanças. Bem-vindo, Diego. Fernando Mariano da Rocha, diretor do Departamento de Contadoria da Secretaria de Finanças. Bem-vindo, Fernando. Marcelo Risse, diretor do Departamento de Planejamento Estratégico da CEPLAG. Bem-vindo, Marcelo. Luciana Pignatari, diretora de Políticas Sociais da CEPLAG. Bem-vinda, Luciana. Antenagores Marques Praça, diretor de Planejamento da CEPLAG. Atenagores. Está faltando um acento aqui, é isso? Tem acento, não tem? Está faltando um acento. Atenagores Marques Praça, diretor de Planejamento. Seja bem-vindo, Atenagores. Douglas Delgado, gerente de Departamento Estratégico da CEPLAG. Seja bem-vindo, Douglas. Fernanda, deve ser Aparecida Alves da Costa Fernandes, chefe de divisão do processo de compras. Seja bem-vinda, Fernanda. Bianca Kelly de Jesus Cruz, chefe de divisão do controle de contratos da Secretaria de Finanças. Seja bem-vinda, Bianca. Fábio Gomes Marques, economista da Secretaria de Finanças. Seja bem-vindo, Fábio. Cláudio Sugaara, analista financeiro de finanças da Secretaria de Finanças. Bem-vindo, Cláudio. Jonas Jesus Manuel, analista da Secretaria de Finanças. Bem-vindo, Jonas. Bárbara Silva de Souza, assessora da Secretaria de Finanças. Bem-vinda, Bárbara. Lucas Zaize, assessor da Secretaria de Finanças. Bem-vindo, Lucas. Sérgio Francisco Dias, oficial administrativo financeiro da Secretaria de Finanças. Bem-vindo, Sérgio. Bruno, você trouxe o time completo aqui, hein? Eu sei, o Éder. Trouxeram... Chama Claque. É Claque. Time completo está aqui. E saudar também todas as pessoas novamente aí que nos acompanham pelas redes sociais e pela TV Câmara. Muito obrigado, presidente.
Fazem parte da Comissão de Economia e Finanças os seguintes vereadores: Elza Natal de Oliveira, presidente; Fábio Chirian, relator; Ralph Rafael da Silva, membro; Luiz Carlos Soares de Oliveira, membro; Juliana Gomes Curvelo, membro. Solicito ao senhor secretário que anuncie a presença dos senhores vereadores. Senhora presidente, tenho o prazer de anunciar a presença de Vossa Excelência, vereadora Juliana Tivós, minha presença, o vereador Ralph Silva. Também gostaria de ler aqui os ofícios de justificativa de ausência. Osasco, 30 de maio de 2023, ofício 134 de 2023. Excelentíssimo senhor Carmônio Bastos, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Prezado presidente, recebemos e agradecemos o vosso convite referente à audiência pública proposta pela Comissão de Economia e Finanças para tratar sobre a prestação de contas de finanças referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2023, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Impossibilitado de comparecer por motivo de compromissos anteriormente agendados, desejo expressivo sucesso. Cordialmente, vereador Michel Figueiredo. Ofício 23 de 2023, Osasco, 30 de maio de 2023, justificativa de ausência, audiência pública. Excelentíssimo senhor presidente, recebi com satisfação o convite para participar da audiência pública proposta pela Comissão de Economia e Finanças para tratar sobre a prestação de contas da Secretaria de Finanças referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2023, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, a realizar-se nessa data. Lamentavelmente, não estarei presente devido a compromissos já assumidos. Respeitosamente, vereadora Ana Paula Rossi. Tem também um ofício de... Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do primeiro ofício, número 20 de 2023, solicitando audiência pública, porém, conforme solicitação da Secretaria de Finanças de Osasco, a data foi alterada para o dia 30 de maio de 2023, às 18 horas, e ofícios de justificativas. Já leu, né? Ofício número 20 de 2023, ao excelentíssimo senhor Carmônio Gonçalves Bastos, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Osasco, 5 de maio de 2023. Assunto audiência pública. Senhor presidente, informo Vossa Excelência sobre a realização da audiência pública. Aqui está constando 31 de maio, foi alterado para o dia 30 de 2023, às 18 horas, no plenário Tiradentes, pela Comissão de Economia e Finanças, sobre o tema prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2023, em conformidade com a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, conforme solicitação da Secretaria de Finanças do município de Osasco. Solicito ainda que seja enviado o convite através do e-mail a todos os vereadores para a ciência e aos membros da presente comissão. Atenciosamente, Elza Natal de Oliveira, presidente da Comissão de Economia e Finanças. Tenho lido, presidente. Informamos novamente que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canais digitais 7 da NET, 3 da Megabit Telecom, antiga Cabonet, e pelo site www.osasco.sp.leg.br, e o evento também estará disponível no YouTube. Solicito, se algum vereador quiser fazer alguma pergunta, para se inscrever com o secretário. Ou eu ou ele se inscreve com ele mesmo, né? Bom, convido para fazer o uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição, a senhora Karine Simões. Tá. Aí eu vou anunciar já todos, tá, gente? O senhor Fábio Gomes e a senhora Daniela Andrade. O microfone está à sua inteira disposição. Boa noite a todos. Os nobres vereadores, o secretário Bruno, o secretário Éder, todo o público que nos assiste, né, através das redes sociais, da TV Câmara, e o público aqui, né, presente também. Vou quebrar um pouco o protocolo novamente, como eu fiz da outra vez, e vou trazer uma mensagem que eu estou achando muito importante, porque eu estou muito feliz no dia de hoje. Tem um livro que ele foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Independente de crenças, em algum momento ele diz que a casa dividida não prospera. Uma cidade dividida, ela não existe. Então, hoje, acho que é desde 2016 que a gente vem apresentando as metas fiscais. É a primeira vez que a gente está dividindo com a Secretaria de Planejamento, que caminha lado a lado com a gente.
E o Legislativo, ele nos acompanha, a gente caminha junto. Então, eu vim trazer essa mensagem de unidade. Porque o bem comum, nós somos servidores públicos, tanto os nobres vereadores estão a serviço da população. E qual é o intuito da gente servir? É de que todas as políticas públicas cheguem até o final. Então, eu comecei com essa mensagem que eu acho muito importante. E aí tem a parte política, né? Que acompanha, que tem os projetos. E, normalmente, a gente entra em conflito no dia a dia, porque os técnicos eles estão segurando, eles estão colocando ali a força do número. E para segurar, para que tenha a gestão, para que tenha o controle. E a parte política, ela está lidando diretamente com uma mãe que quer uma vaga, que precisa trabalhar, que não tem onde deixar seu filho. Então, assim, nós temos que caminhar unidos, de mãos dadas, para chegar a esse objetivo comum. E eu acho que é um novo tempo. Então, agora eu vou começar a apresentação. Muito obrigada. Nos últimos anos, a gente também vai evoluindo, aprendendo aqui com vocês. Eu comentei com o Bruno, umas semanas atrás, que a primeira vez que eu estive nessa casa, eu saí daqui muito triste, porque eu trouxe os números, que é a realidade do que eu trabalho, e a maioria das pessoas que estavam presentes disse que não tinha entendido sobre o que a gente estava falando. Então, a partir de então, a gente vem numa evolução, tentando trazer esse número, as obrigações, porque o nosso trabalho é todo pautado na lei, tem esse rigor. Então, a Constituição ela já vinha, né, tentando trazer a população mais perto do serviço público para trazer o acompanhamento. Então, por que nós estamos aqui hoje? Porque lá a Constituição de 88 ela criou um instrumento de participação popular, de forma que a gente pudesse prestar contas e ouvir também a população e ele entender sobre o trabalho realizado e onde está sendo aplicado, que receitas que o município possui. Então, a gente traz ela de uma forma mais didática, né? Então, a gente está aqui atendendo um dispositivo legal, que é o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, que ela diz que, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na referida comissão. E o que são essas metas, né? No final dos anos 90, os municípios apresentavam um endividamento muito alto. Então, quando foi a ideia da lei de responsabilidade fiscal, foi trazer um melhor controle do gasto público, né? E criando vários regramentos. Ela veio naquele momento de alto endividamento, comprometimento, né, com o pessoal, e até a má utilização, né, do dinheiro público. E, contando com aquele endividamento, ela veio versar, principalmente, né, ela veio trazer a importância de um orçamento equilibrado, né? Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela dispõe principalmente entre o equilíbrio da receita e a despesa. E trouxe vários indicadores. Então, o que são isso? São as metas para receita, despesa, resultado primário, resultado nominal e montante da dívida. E por que ela trouxe isso? Para a população, juntamente com o legislativo, acompanhar. Então, nesse primeiro quadrimestre, se a arrecadação não estiver de acordo com o que foi orçado na lei orçamentária, prevista na lei orçamentária, se a despesa estiver ultrapassando e essa receita não estiver se realizando, a gente tem que criar algumas medidas em conjunto para controle desse gasto. Então, a gente veio demonstrar que os valores e receitas constantes da Lei Orçamentária Anual são compatíveis com as metas que a gente estabeleceu no anexo de metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O objetivo é garantir as condições necessárias para que a economia cresça de forma sustentada, direcionando esforços para a preservação do equilíbrio fiscal dos estados e municípios. Manter a dívida, né, principalmente o município que tem
o controle da sua dívida, ele consegue receber os recursos, as transferências, né? E estando com a população participando também através da audiência. E essas são as nossas metas. A gente está, nesse novo formato também, trazendo uma apresentação mais democrática. Então, para a próxima apresentação, os nossos colegas do planejamento também vão participar. Então, eles já vão trazer os números, a gente pensou já que a gente vai dividir essa apresentação. Então, hoje eu já estou dividindo, né, com a equipe técnica. Então, o Fábio, economista da Secretaria de Finanças, juntamente com os economistas da Secretaria de Planejamento, que discutem, né, principalmente, bate o martelo, que fica segurando aí, né, e trabalhando nesses números que fizeram a projeção da receita. Então, hoje o Fábio vai apresentar a receita. E, na próxima audiência, é um compromisso nosso, né, já fechei com a Tenágoras, que a Secretaria de Planejamento vai trazer o acompanhamento das metas das despesas. Então, agora eu vou chamar o Fábio para dar sequência. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estou sofrendo bullying aqui. Vocês não fazem ideia, viu, Marcelo? Nossa. Estão elogiando o brilho. A minha tarefa nos últimos anos no município de Osasco tem sido uma tarefa fácil, né? Porque a Receita tem respondido, né? Então, no fundo, a gente ser conservadora traz benefícios, né, no sentido de ter espaço para ajustes orçamentários, mas todo o ciclo tem indícios de que a velocidade pode não estar seguindo conforme todo mundo está acostumado. Então, assim, nos preparar para um momento mais duro no futuro é necessário. E digo isso para que a gente continue crescendo e fazendo os investimentos no nível adequado, sem trazer riscos que possam prejudicar o planejamento de longo prazo que tem sido desenhado nos últimos anos. Receita pública, todo o valor, né, toda a arrecadação que a gente consegue oferir, seja... Boa noite. E uma falha, né, daquele que não está acostumado, né? Agradecer a todos os presentes, né, os nobres edis, os nossos colegas lá no fundão, nossa turma lá do fundão, meu chefe, pessoal da Câmara, o vereador, secretário. Bem, enfim, é só uma desculpa porque eu não fiz os cumprimentos. Todo e qualquer recolhimento feito aos cofres públicos é efetivado através de numerário ou outros bens. Então, tudo que entra na prefeitura é considerado receita. Ela pode ser tributária, não tributária, ela tem as suas variações que a gente vai adentrar, mas, basicamente, ela é de receitas correntes e receitas de capital, que são as receitas do cotidiano, tributárias, não tributárias, taxas, transferências. E as receitas de capital são mais restritas, elas são mais ligadas às emendas que a gente recebe, às transferências da União, aquele recurso que vem para uma escola, que vem para um assentamento habitacional, questões que mudem o patrimônio da prefeitura. Antecipei sem passar, mas os principais exemplos são os que a gente comumente escuta: o ISS, o ITBI, as taxas, aí os que a gente recebe do Estado, o ICMS, o próprio Fundeb, a gente também recebe da União o FPM, que é o Fundo de Participação do Município, que é uma derivada do imposto de renda recolhido no município, né? Uma parte do imposto de renda que todos os contribuintes pagam, volta para o município em forma de FPM.
O IPVA, que fica 25% do que se paga, fica aqui no município. E as receitas de capital, basicamente, são de operações de crédito e dessas transferências. Então, assim, por isso é importante que a política também busque recurso para ajudar na questão de manutenção do investimento. Nós trouxemos aí a previsão atual, né? A que está vigendo, e o quanto arrecadou. Nós arrecadamos 30%, estamos um pouco abaixo do previsto, que seria 1/3, uma conta grossa, né, de português de padaria, assim, uma conta, um número mágico, né? 1/3, 1/3, 1/3. A gente estamos dentro do parâmetro adequado. Não tem nenhuma distorção que traga maiores problemas. Ainda dá tempo de correr atrás no resto dos quadrimestres. Aqui é só a questão gráfica da administração direta. Então, voltando aqui, todo consolidado, né? A Prefeitura, o Instituto de Previdência e a FITO. E aqui só a Prefeitura. Tá? Então, os números se repetem, porque a ordem de grandeza da Prefeitura é muito superior aos outros, então, o que acontece com a gente acontece no total. Aqui tentei dividir por receita, para que tivessem acesso à variação dos primeiros quadrimestres, 22 contra 23, e trouxe em cima, independente da sequência e da origem, as principais rubricas que cresceram. Então, todas que estão em cima são positivas. Se você olhar à esquerda ali, é o nível da arrecadação, e na coluna da direita, no eixo da direita, você vê o percentual de crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior. E embaixo é a preocupação. Então, é onde não respondeu de forma adequada ou de forma prevista e está um pouco abaixo em relação ao quadrimestre anterior. Tudo isso nominal, tá? Então, tem um efeito de inflação aí para ajustar, para chegar no tamanho real da situação. Mas a gente percebe que o imposto de renda teve uma variação extremamente positiva, e aqui é um parênteses que eu faço, agradecer ao prefeito Rogério, porque isso é reflexo da coragem de arrumar a tabela 7, uma injustiça que existia há anos no município. E eu sou um defensor do orçamento equilibrado, mas justiças têm que ser feitas. E elas são caras. Corrigir injustiça é caro. Mas traz retorno. Um redutor é o imposto de renda. O IPTU teve um desencaixe de agenda, né, que mudou a programação de recebimento, então isso interfere nos números absolutos, que provavelmente serão recuperados nas parcelas seguintes. ISS, nosso grande salvaguarda, e um ponto de preocupação, né? Para a gente precisa fazer um esforço de manutenção dos grandes players do município, os grandes arrecadadores, e precisamos buscar fazer esforço para trazer grandes capacidades contributivas para que Osasco se mantenha no nível de investimento adequado. O ICMS é um ponto preocupante, né, porque ele já traz reflexos de desonerações, né, que vêm da União, e a gente é totalmente refém desses números. A gente não tem, são números que a gente não tem muita gestão sobre eles, então a gente vai a reboque. Em contrapartida, às vezes a gente consegue, o universo político que trabalha com isso, consegue contrapartidas que são compensações de ICMS. Então, essas compensações estão dentro das demais ali, por isso que ela é grande, né? Porque nós temos compensações da Lei Candir, algumas compensações sobre petróleo, CID, alguns repasses
dos órgãos estaduais e federais estão incluídas ali. Por isso que ela é daquele tamanho, porque ela recebe bastante recursos de várias fontes. O IPI, isso mostra que o nosso município é cada vez menos importante, o IPI no município, né? Diria quase irrelevante em termos de números, de grandes números, né? Em termos, se fala de indústria, então o município de fato não é mais industrial, né? Os números são categóricos nisso. E aqui entra a despesa pública, que eu passo para minha chefe. Boa noite. Essa é a última vez que eu apresento a despesa, hein? Próxima está na conta aí do Atenágoras. A gente trouxe também o conceito, né? Porque, como é audiência pública, ela é aberta à população. Então, é uma linguagem, né, que muitas vezes a população não conhece. Então, a gente acha importante, e foi um pedido também, né, a gente vem nessa evolução de abrir mais, de trazer mais técnicos. Né, e nós aqui, a gente trabalha no dia a dia com o número. Então, às vezes, a gente vê um pouco constrangido de ter que estar no microfone e apresentar. Então, a gente pede desculpa também, né, se, de repente, a gente não está atingindo, porque a intenção é trazer a transparência. Tá? E reforçar aqui que a nossa secretaria, acho que todas as secretarias municipais estão sempre abertas também, e a gente recebe, assim, é difícil os técnicos receberem a visita dos vereadores, mas a gente está aberto, pode sentar com a gente antes de vir. Sim, sempre estivemos com as portas abertas, e eu acho importante acompanhar mais. Né? Então, vamos dando sequência aqui. Então, a primeira meta, o Fábio já apresentou, que é a receita, e está dentro, né, do que foi previsto, é um número bom, diferente dos últimos anos, né, que a gente teve um excesso, mas também a gente teve uma previsão muito conservadora. Então, essa foi uma previsão mais real e a gente considera que estamos atingindo. E aqui é o conceito, né, do gasto público, né, constitui gastos fixados a despesa pública, são os gastos fixados na lei orçamentária, né, e ele está previsto no artigo 12 da Lei 4.320, né, que a despesa é classificada em duas categorias, despesa corrente e despesa de capital. E essa classificação, a despesa corrente, é aquela destinada aos gastos com pessoal, encargos, juros, encargos da dívida, material de consumo, é o custeio da máquina pública, eles são classificados como despesa corrente. E tem as despesas de capital, que, na sua maioria, são os investimentos e a amortização da nossa dívida. E aqui a gente traz, né, o Senado Federal, ele determina que o orçamento seja consolidado. Então, é o Executivo, o Legislativo, as autarquias, né, e o Instituto de Previdência. Dentro do que está previsto, de maneira geral, a gente executou 22% do orçamento. Então, a gente viu a arrecadação de 1 bi... Deixa eu voltar na do Fábio. 1.400 bi, e a gente executou, até o primeiro quadrimestre, 22%, 1.088 bi. Então, isso é fruto do nosso trabalho em conjunto. Então, avaliando as despesas, que a gente segue um decreto de execução orçamentária, em que os processos são passados, recebidos na Secretaria de Planejamento, avaliados, se está de acordo com os projetos, se aquela despesa tem previsão no orçamento, e assim a gente consegue ir tendo esse equilíbrio. Né? Então, a gente apresenta aqui um número que está de acordo. Então, nesse momento, o que a gente arrecadou ele foi suficiente para suprir a execução do nosso orçamento. A despesa liquidada é a executada, que ela já foi, o bem já foi entregue, o serviço já foi prestado, está atestado. Então, ela já é uma despesa efetiva. Então, nesse ponto em que a gente apresentou o que a gente arrecadou e o que a gente efetivamente gastou, a gente está em equilíbrio. Então, a gente vem cumprindo o que está estabelecido. Nesse momento, ainda não foi criado nada para que
se a despesa estivesse extrapolada, aí a gente, em conjunto, teria que adotar medidas, né, para manter esse equilíbrio. Os números da prefeitura, que são os maiores praticamente, né, ele repete o número do consolidado. Então, até o momento, fazendo um adendo aqui, né, aqui. São classificados na despesa de capital o pagamento da dívida, a amortização da dívida. Então, ela é custeada com a receita corrente do município. Então, até o momento, o Executivo executou 21% de tudo que está previsto no seu orçamento. Aqui é um número importante trazer, porque nós temos despesas continuadas, a gente tem contrato. Então, esses contratos, assim que abre o exercício, eles têm que estar empenhados na sua totalidade. Então, aqui, quando a gente olha o orçamento nesse prisma, por isso que todos os nossos órgãos de controle, eles consideram a despesa através do que foi executado já, que é a liquidada. Então, se a gente for comparar pelo empenhado nesse primeiro quadrimestre, a gente fala, nossa, a gente está em déficit, mas não é isso. No primeiro quadrimestre, a gente tem que garantir o lastro orçamentário de todos os nossos contratos vigentes. E a gente tem grandes contratos na área de saúde, na área da educação. Então, é normal esse desequilíbrio pela empenhada no primeiro quadrimestre, mas ele está totalmente controlado, porque até a execução contratual, a gente vai acompanhando. Então, dentro do que a gente arrecadou e liquidou, a gente tem um número positivo de 368 milhões. Então, a gente já falou da meta da receita e meta de despesa, né? Que o orçamento vem mantendo dentro daquilo que a gente planejou em equilíbrio. E aí, quando eu falei no início dos indicadores, né, que foi criado assim que veio a lei de diretriz para conter o gasto público, a gente vem falar do resultado primário. Tem o resultado primário, tem a dívida, né? O resultado primário, ele é a diferença entre as receitas e despesas orçamentárias, deduzindo as receitas e despesas de natureza financeira. Então, a receita primária do município, basicamente, é a nossa arrecadação, são os nossos impostos. E Osasco, mesmo em períodos mais difíceis, vem crescendo muito na sua arrecadação própria, né? E essa receita basicamente, são os nossos impostos, né, e as cota-parte. E a despesa primária é também a despesa, basicamente, de custeio, de investimento, e a gente exclui dela, é uma metodologia criada, né, ela está nos manuais dos demonstrativos fiscais. Então, dentro dessa metodologia, é a receita total, menos qualquer outra receita de fora, que vem através de operação de crédito, operação financeira, alienação de bens. E a despesa é a despesa total também, que exclui os juros, encargos financeiros e os encargos de amortização da dívida. Então, quando a gente apresentou aqui nessa casa o projeto de lei de diretriz para o exercício de 2023, a gente previu que a gente teria um superávit primário. E o que seria esse superávit? O que diz esse indicador? Que eu gero receita suficiente no município para cobrir todo o funcionamento da máquina pública, e esse resultado ele é utilizado ou para investimento e mostra que a gente tem condições de cumprir o pagamento da nossa dívida. E a gente trouxe também, a gente vem evoluindo também ao longo do tempo, até pelos questionamentos, até para dar mais transparência também, a gente vem, e até para sensibilizar também, a gente fez uma evolução nesse quadro. O que é importante dizer aqui? O orçamento, existe um princípio na contabilidade, que é o princípio da anualidade. Então, a receita, né, ela pertence à despesa no exercício que ela foi empenhada. Então, o que acontece? Como a gente vem, ao longo dos anos, fazendo os orçamentos, a nossa receita, a gente não fecha em déficit. O que acontece? A gente não coloca uma limitação de empenho, a gente até hoje não fez isso. Mas, há alguns anos, a gente tem observado, e isso refletiu também num dos nossos indicadores, que é a CAPAG, que seria, a Dani vai falar dela um pouco no final,
que seria um SPC Serasa da área pública. A gente reduziu a nossa nota de A, triplo A, e ficamos com só 2A e 1B por conta dos restos a pagar. Então, o que seria isso? Eu empenhei isso nesse exercício, mas comprometi o pagamento no exercício seguinte. Só que, assim, como a gente vem arrecadando mais receitas, e, às vezes, do orçamento vigente eu não executo, a gente não sentiu esse déficit. Mas eu achei importante trazer esses números de restos a pagar que a gente trouxe, porque ele impacta nesse resultado do primeiro quadrimestre. Digamos que eu não tivesse trazido esses restos, não tivesse inscrito além, né, do orçamento do exercício anterior, esse número hoje de superávit primário que a gente previu de 143 milhões, ele seria em torno de 485 milhões. Então, na composição desse indicador, a gente ainda tem um superávit bom, que ao longo do exercício ele vai equilibrar, mas isso a gente trouxe só de alerta, não é um número, é uma questão de gestão, da gente estar mais unido com as áreas, porque muitas vezes, ao final do exercício, se vê que não executou, aí tem, assim, não existe uma gerência ainda, a gente precisa trabalhar mais nisso, acompanhar mais essa inscrição, e a gente pretende, a partir desse ano, fazer uma limitação para que não comprometa o resultado do exercício seguinte. Então, a gente trouxe mais para conhecimento também, para mostrar que como que as despesas que foram empenhadas e liquidadas e trouxemos como restos a pagar, ela impactou nesse primeiro quadrimestre. Então, assim, o município tem condições de gerar receita própria para manter todo o funcionamento da máquina pública e ainda gerar investimento, fazer investimentos e pagar a sua dívida. Então, assim, é um indicador que é muito difícil a gente ficar em déficit, porque o município que está em déficit, ele não está pagando a sua dívida. E aí, se a gente não paga a dívida, a gente não recebe as transferências. E esse foi um dos maiores limitadores que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe. E aqui fica esse alerta, né, para que a gente acompanhe ao longo do exercício, para que a gente cumpra o princípio da anualidade, né, para que não leve um restos a pagar tão alto que, nesse caso, comprometa um indicador. Agora eu vou passar a palavra para a Daniela, é a nossa diretora da dívida pública. Desde 2019, ela vem acompanhando todas as operações de crédito, fez parte de comissões também de precatórios, e ela vai dar sequência. Então, a gente já apresentou 3 indicadores: receita, despesa e resultado primário. Boa noite a todos. Eu vou dar continuidade na apresentação. Eu vou aproveitar que a Karine pediu desculpas e também vou pedir por mim, porque eu não falo tão bem como os meus amigos, mas eu vou direto aos números, tá bom? Nós achamos importante, antes de começar a quarta meta, que seria o resultado nominal, abrir um pouco os saldos das dívidas, para vocês terem um conhecimento do que compõe a dívida consolidada. Nós trazemos aqui a Prefeitura de Osasco, onde hoje ela tem 1 bi, 182, 212 e 612 de dívida pública, dívida fundada, que compõe um refinanciamento perante a União, operações de crédito junto ao BNDES, que é o PEMAT, que é referente à modernização da administração pública, a operação com Desenvolve SP, que foi utilizado o recurso para recapeamento, operação de crédito com PEM, que é um programa de eficiência municipal junto ao Banco do Brasil. Temos algumas dívidas antigas que compõem letras. O INSS, que nós repactuamos, é um parcelamento excepcional municipal, junto à Emenda Constitucional 113 de 2021.
temos um parcelamento com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, regido sobre a Lei 13.485, de 2017. Temos também, junto ao IPMO, precatórios também, e esses precatórios compõem tanto trabalhista como fornecedores nacionais. Fora a Prefeitura de Osasco, nós temos também algumas dívidas com a FITO, que é alguns parcelamentos de renegociação de dívidas, no valor de R$ 38.216.463,81, que é FGTS, tributos e contribuições previdenciárias, e totalizando, consolidada, em R$ 1.220.429,76. Aí, assim, é uma continuidade. Nós trazemos a dívida consolidada e também achamos importante trazer esse quadrinho onde é o cálculo abaixo da linha para a gente verificar como que ocorre a dívida consolidada líquida, onde que constituem as suas deduções. Então, a gente trouxe um período em 31/12/2022, onde nós fechamos os números da dívida consolidada em R$ 1.281.150.359. Com as suas deduções, fechou uma dívida consolidada de R$ 664.838,431. Em abril, em 30 de abril de 2023, temos os números que vocês viram como a sua composição de R$ 1.220.429,76, menos as suas deduções, que seriam os restos a pagar processados do período, depósitos restituíveis e valores vinculados e demais haveres financeiros, onde compõe uma dívida consolidada líquida de R$ 352.053,953. Nós deixamos em vermelho os restos a pagar do processado, porque ele vai compor o indicador do resultado nominal. Aqui chegamos na quarta meta, que é o resultado nominal, que basicamente é a diferença entre o saldo da dívida consolidada líquida de um período em relação ao período anterior, onde a meta do resultado nominal para o primeiro quadrimestre de um período anterior, para abril, nós chegamos num valor negativo de R$ 312.784.477. A meta da LDO é um valor de menos 239.380. E aí, por que essa diferença? Porque no primeiro quadrimestre houve a redução de restos a pagar. Então, nós acreditamos que, conforme passar os quadrimestres e a inscrição de restos no terceiro quadrimestre, provavelmente a gente iguala a meta estabelecida na lei de diretrizes. E esse indicador, ele indica se a dívida pública está aumentando ou diminuindo. Então, esse indicador, quanto menor, melhor, independente do seu cumprimento de meta. Isso. Exato. O quinto indicador, a dívida consolidada líquida, é a dívida pública consolidada deduzidas as disponibilidades de caixa, aplicações financeiras e demais haveres financeiros, conforme o artigo 3º da Resolução 40 de 2021 do Senado Federal. Aqui nós trazemos o primeiro quadrimestre de 2023 e os dois exercícios anteriores. Tanto a dívida consolidada líquida, a RCL ajustada para indicadores de endividamento, o limite de alerta, que é, na verdade, 108%, e o comparativo da dívida consolidada líquida sobre a RCL. E nós podemos observar que, no primeiro quadrimestre, nós estamos com um comprometimento de 8,77% de RCL, um valor bem baixo. Exato. Trazemos agora os resultados do primeiro quadrimestre de 2023, LRF. Receita corrente líquida. É a somatória das receitas tributária, de contribuição, patrimonial, serviços, industriais, transferências correntes e outras receitas correntes, deduzidas as transferências constitucionais e legais, acumuladas nos últimos 12 meses. O principal objetivo da apuração da RCL é servir de parâmetro para os limites da despesa total com pessoal, da dívida consolidada líquida,
das operações de crédito, do serviço da dívida, das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e das garantias do ente da federação. Os limites eles foram estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em parte com resoluções do Senado Federal. Aqui a receita corrente líquida, também com o primeiro quadrimestre de 2023 e os 2 exercícios anteriores do mesmo período, onde nós podemos ver a sua evolução, onde fechamos com um valor do primeiro quadrimestre de 2023 em 4.020.640.406. Trazemos também a despesa com pessoal, conforme o artigo 20 da LRF, o primeiro quadrimestre em 2023 e também os 2 períodos do mesmo exercício, dos 2 exercícios anteriores, onde o nosso comprometimento com a despesa com o pessoal sobre a RCL fixa em torno de 34,24%. Temos um acréscimo na despesa com o pessoal de um período para o outro, porém também a receita ajustada ela se sobressai também. Ah, é isso. Muito obrigada. Convido agora o senhor Éder B2 para fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Olá, boa noite a todas e todos. Feliz demais de estar aqui, cumprimentar a vereadora Ju, minha amiga, em nome de todas as mulheres presentes, vereador Ralph, que em nome de todos os homens presentes, e o Bruno Mancini, meu irmão de vida, que está secretário de Finanças aí, em nome de todas as autoridades. Eu estou feliz de estar aqui hoje, Brunão, junto com a equipe da CEPLAG. Mais cedo a gente entregou a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foi um trabalho árduo, de muitas mãos, que a gente se sente muito honrado de ter feito junto com a Secretaria de Finanças, dividido anexos, ideias, né? Então, obrigado a todas e todos de Finanças que nos ajudaram. E como disse a Karina na fala dela, é muito importante que a gente esteja unido, né? Esses dias eu tive com o Bruno em Curitiba, né, na Feira de Cidades Inteligentes, e a gente estava conversando, veio um prefeito de outra cidade, ele falou, você é secretário do quê lá? Eu falei, eu sou de planejamento. E ele falou para o Bruno, e você? Ele, de finanças. Falou, meu, mas vocês estão se dando bem aqui? Falou que normalmente o pau quebra lá na minha cidade, lá, meu, planejamento e finanças não se dão bem, enquanto um fala para gastar, o outro manda segurar o freio, mas a gente está alinhado no mesmo propósito, que é servir a cidade de Osasco, né? A pedido do prefeito Rogério Lins, para a gente é muito mais do que números, para a gente é muito mais do que prestação de conta. Para a gente, atendimento ao cidadão, né? A gente conhece todas essas obrigações que a gente tem que cumprir, né? Por força de lei, e a gente faz até mais do que isso. Quando a gente estava construindo o anexo da LDO, o Marcelo me trouxe ali, junto com a Carol, com a Lu, com a Atenas, a ideia de colocar o anexo de participação, Bruno, na LDO. Não é uma coisa comum, né? Nem todas as leis de diretrizes orçamentárias das cidades constam, mas a gente fez uma participação social tão bem feita que a gente não podia deixar de colocar e deixar ainda mais rica essa peça que vai balizar os gastos públicos. Então, hoje a gente está aqui feliz com os números que foram apresentados. A gente segue com muita responsabilidade, promovendo o desenvolvimento econômico e social dos nossos cidadãos, mas também com prudência, né, para que a gente possa deixar um legado muito sobrenatural. A gente brincava esses dias, né, Bruno? Um legado que a gente possa sentir durante diversas gerações, mas que seja um legado responsável, com números no saldo positivo. A gente tem muita preocupação com isso e eu fico muito antenado aí no apontamento dos economistas. Esses dias a gente estava fazendo a composição da receita, né, Atenas? Rapaz do céu, foi até meia-noite ali, Fabão.
só pensando lá como que a gente podia estar compondo um quadro melhor para que a gente entregasse um melhor desenvolvimento. Então, eu estou muito animado com esse momento que a gente vive hoje. Não só por conta do potencial econômico, mas por conta do alinhamento, né? Do alinhamento de governo, do alinhamento político e do alinhamento do que a cidade precisa. Quando a gente tem a participação social e todos esses vetores aqui da Câmara, do Executivo trabalhando em conjunto, com certeza a gente erra menos, entrega uma cidade mais justa e igualitária para todas e todos, que é o nosso desafio. Eu vim aqui hoje também para trazer um abraço do nosso prefeito Rogério Lins. Acho que o Bruno vai falar isso na fala dele, mas eu falava com o telefone agora com o Rogério um pouco antes de chegar. E falei, Rogério, você vai encostar lá, meu? Chega lá com a gente lá hoje, dá uma força, né? Ele falou, rapaz, tá o Bruno Mancini lá, meu. Com a equipe, todo mundo vai embora lá, que vocês sabem o que estão falando, eu confio em vocês. Isso deixa a gente feliz, né? Porque a validação desse trabalho com uma cidade tão grande como é Osasco faz com que a gente se sinta privilegiado de estar nesse espaço de fala, nesse espaço de poder que a gente está e sabe muito bem que de passagem. Então, com muita responsabilidade, a gente vai deixar um legado positivo. Agradecer à Câmara Municipal, todos os servidores, e, em muito especial hoje, por mais que seja uma audiência pública de finanças, vereador Ralph, queria deixar um abraço para a Secretaria de Planejamento e Gestão, um pouco mais de 2 anos à frente dessa secretaria, um desafio enorme, mas se não fossem mulheres e homens como vocês aqui representados, que representam mais de 130 colaboradores que a gente tem hoje na nossa secretaria, a gente não ia conseguir entregar metade das coisas que a gente experimenta hoje na nossa cidade. Muito obrigado a todas e todos. E, Karine, na próxima audiência a gente vai dividir a apresentação aí. Pode contar com nós que eu vou ficar no pé da Atenas ali, tá? Valeu, galera. Obrigado. Convido o senhor Bruno Mancini para fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Boa noite, pessoal. Alguém esqueceu um celular aqui, de quem que é da Dani, ó. Caramba, tá o quadro aberto, Bruno. Ai, gente, eu fico muito feliz de estar aqui por 2 motivos. Eu sempre falo isso. Primeiro, porque essa é a casa do povo e é absolutamente o nosso dever, mas é um dever que a gente cumpre com muita satisfação vir aqui prestar contas para o povo. E ter a Ju hoje, desculpa a intimidade, a vereadora Juliana da Mandata Coletiva da Ativoz, presidindo essa audiência, me deixa ainda mais emocionado, porque a gente sente que a gente está aqui na casa do povo, né? E que a democracia ainda vigora nesse país e que a gente tem as responsabilidades do legislativo que tem que fiscalizar, tem que cobrar duramente o serviço que a gente presta, os serviços de gestão que essas 2 secretarias prestam e os serviços públicos que precisam ser de qualidade. E, ao mesmo tempo, que a gente tem um ambiente muito plural, né? Se a gente for analisar no espectro político, o vereador Ralph e a vereadora Juliana, com a sua mandata, representam espectros completamente distintos de como se fazer política pública. Não vou entrar no juízo de mérito do que é melhor, do que é pior, porque ambos são democraticamente eleitos e representantes de todo o povo de Osasco, dos que votaram e dos que votaram nos outros também. Então, eu fico muito feliz de estar nesse ambiente plural, em que uma casa que é política, também plural nesse aspecto, né, uma casa que é eminentemente política, com a apresentação rigorosamente técnica, com os números que não se pode contradizer, né, são os números que estão registrados nas informações contábeis, nos balanços que a gente publica e que vão para a auditoria do Tribunal de Contas, dos órgãos de controle, e apoiados, que amparam e apoiam essa casa também. Então, eu fico feliz dessa pluralidade de hoje, dividindo com meu irmão mesmo, o Éder, que está fazendo um excelente trabalho no planejamento. É maravilhoso porque a gente consegue... eu saí do planejamento faz 2 anos e alguma coisa, desde que o Éder assumiu lá. E a sensação que a gente tem é de que, além de continuar um legado de trabalho que a nossa equipe, que continua lá, né, que eu mando um abraço, inclusive, fraterno, está inovando em inúmeras coisas, especialmente na participação social, no incremento
né, do que é a democratização do orçamento público. Então, eu fico feliz demais de poder dividir esse espaço com o Éder, a equipe do planejamento, e sem, acho que, dar o destaque que é devido, eu não poderia ir embora da nossa equipe, né? Uma equipe que é tão guerreira, Ju, que eu fico tão feliz, que acorda cedo e vai dormir tarde, né? A sua maioria absoluta de mulheres nos cargos de liderança, né? Quase todos os cargos de liderança da secretaria são ocupados por mulheres, e a gente fica muito honrado de estar tão amparado, né? Técnica do ponto de vista técnico e também do entusiasmo. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. E aí, eu acho que vale a pena só alguns destaques, né, de rememorar um pouco do que veio da apresentação, mas especialmente de fazer alguns destaques que eu acredito que são mais importantes disso tudo. O primeiro de todos é de desfazer um mito que se estabeleceu, Éder, nesse país especialmente, de que equilíbrio fiscal é inimigo de política social. Não são antagônicos, muito pelo contrário. Quando a gente consegue atingir níveis de equilíbrio fiscal como a gente está hoje, a gente consegue pensar em fazer novas e melhores políticas públicas para as pessoas. Então, na semana em que a gente está comemorando, né, um resultado fiscal tão positivo desse quadrimestre, é a semana que a gente está pagando o maior aumento de servidores de toda a região. Né? A gente acabou de aprovar aqui nessa Câmara, agradeço aos nobres vereadores que votaram e aprovaram pelo reajuste dos servidores. A gente está pagando, né, a 13ª parcela do programa Nosso Futuro, rompendo uma barreira de mais de 100 milhões de reais de comida na mesa das pessoas da cidade. Não sei se vocês conseguem dimensionar o que significa 100 milhões de reais dentro da casa das pessoas, alimentando as famílias, especialmente as que estão na condição de maior vulnerabilidade. Não faz sentido a gente trabalhar se não for por causa disso. Então, eu me emociono de verdade de vir aqui e mostrar esses números, e saber que, do outro lado, a gente tem políticas sociais que estão chegando nas pessoas. A gente começou a nova rodada no Mutirão Amor por Osasco, em que isso é uma revolução na qualidade de vida das pessoas. Meu excelentíssimo presidente Carmônio Bastos, muito obrigado pelo seu prestígio de estar aqui conosco hoje, que é um grande responsável também por liderar essa casa em parceria. Né? Então, a gente está falando de dois poderes que dão as mãos e pensam e trabalham pelo melhor na nossa cidade. Não tem como não dar certo. Já deu certo, como dizem por aí. Né? Então, eu fico muito feliz da gente estar nesse momento. Né? Mas é um momento de alerta, né? Um momento de muito alerta que a gente tem, porque, né, algumas coisas que vieram, apareceram aqui, elas são de reflexão, especialmente em relação àquilo onde a gente não vai tão bem. Né? Eu tenho muita segurança em relação à nossa receita tributária, especialmente desse ano, porque a gente está num momento muito positivo de arrecadação. A mudança que a gente tem em relação à gestão do IPTU desse ano, né, a Ju tem filho pequeno também, sabe como que é difícil o começo de ano para as famílias. A gente atrasou a primeira parcela do IPTU, que vinha em janeiro, vinha em fevereiro, no momento de maior dívida das famílias, para começar a pagar só em março e ir pagar até dezembro, quando tem a segunda parcela do 13º e consegue pagar suas contas. Então, foi um ajuste para mostrar que é possível, sim, fazer política tributária que não seja só para receber do cidadão e financiar as políticas públicas, mas também para dar mais oportunidade de um conforto e bem-estar para as pessoas. Mas, se a gente olhar para os dados, nosso pior desempenho do ponto de vista de receita é do ICMS. E é uma receita que a gente tem pouquíssima governança do ponto de vista de cidade, porque é uma receita que deriva do Estado, mas que é regulada pela União, em maior parte na sua maior parcela, porque as desonerações, e aí eu posso dizer irresponsáveis, que o governo federal concedeu ano passado, com um viés completamente eleitoreiro, especialmente dos combustíveis, né, sem dar aos municípios. Eu sou completamente a favor de que se desonere, especialmente setores produtivos que geram empregos, mas sem ser responsável com as contas públicas, especialmente dos estados e dos municípios, que foram quem mais sofreram. Os estados que são mais fortes conseguiram ir lá no Supremo e estão recebendo uma compensação financeira, os municípios ainda não. Então, a gente
perde muito com essa desoneração do ICMS, porque uma fatia desse ICMS é do município, que é recebido pelo Estado e regulado pela União, né, que, ao seu bel prazer, o ano passado, né, com o apoio do Congresso, acabou, por medida provisória, depois aprovada pelo Congresso, reduzindo e desonerando os combustíveis. Mas nem esse o nosso principal problema, Ju. Eu queria fazer um pedido aqui para essa casa que é eminentemente política, sobre a reforma tributária que está sendo discutida e vai passar a jato pelo Congresso, né? O Brasil clama por essa reforma tributária há décadas, né? A última grande reforma tributária que a gente teve foi nos anos 60. E faz falta, né, um modelo mais simplificado de tributação, que seja proporcional, né, então justa, né, que promova a justiça social, especialmente fazendo com que quem ganha mais pague mais e quem ganha menos pague menos, né? A gente não tem isso no Brasil. Hoje, quem paga imposto no Brasil é o pobre, né? O preço que paga o pobre pelo quilo do arroz é o mesmo preço que o rico paga. Então, proporcionalmente, o pobre paga muito mais imposto do que o rico, porque uma parcela significativa da renda fica lá, no imposto que é pago nos alimentos, nos itens de consumo essencial. E essa discussão tributária que acontece no Congresso hoje, ela vai tirar a autonomia dos municípios na principal fonte de arrecadação dos últimos anos, que é o ISS. Então, eles consolidam tudo no imposto único, né? Uma contribuição, ela pode ser dual, né? Uma da União e outra dos estados e municípios, ou uma única exclusiva que vai ser recolhida pela União e supostamente gerenciada por estados e municípios consorciadamente, mas que qualquer política de desoneração, qualquer sugestão ou mudança em relação a essa base tributária vai afetar diretamente os municípios. Disse por aí que haverá uma regra de transição alongada, mas a discussão não é nem necessariamente financeira, mas ela é política. Está, de novo, rasgando a Constituição de 88, como já foi rasgada milhares de vezes nessas últimas décadas, mas alienando dos municípios a sua capacidade de gerir aquilo que foi destinado e designado pela Constituição Federal em 88, que é a Receita de Serviços. O problema é que a economia se desmaterializou demais, não existe mais indústria, né, no volume que existia no passado. Hoje a economia é digital, né, é uma economia que não é material, que é eminentemente de serviços. E ela, que estava crescendo a uma taxa muito maior do que o ICMS, do que o IPI, do que as outras receitas, deixa nessa proposta de reforma tributária que está em discussão no Congresso. São duas propostas de emenda constitucional que ninguém nunca viu o texto, mas a gente sabe que quando a bola que cai, ela vai ser votada e provavelmente aprovada, porque ela tem questões positivas de simplificação, mas não pode esquecer que os municípios são ente federado, né? Então, um apelo que eu faço aqui. E, por último, só dizer que a gente está trabalhando em relação a melhorar cada vez mais esses números. A gente reduziu pela metade a nossa dívida e reduziu pela metade o comprometimento da dívida em relação à nossa receita. Então, o que acontece, né? É mais ou menos como a gente melhorando a nossa margem dentro de casa para poder pegar novos empréstimos ou fazer endividamento para comprar uma casa, comprar um carro, fazer uma viagem, o que quer que seja dentro da economia doméstica. Então, é muito importante isso. E mais importante do que isso, eu tenho a honra de ter rompido, junto com o meu amigo Éder B2, duas grandes barreiras. A gente rompeu a barreira dos 3 bilhões de reais da receita corrente líquida do ano passado e rompeu os 4 bilhões de reais nesse quadrimestre, pela primeira vez, da receita corrente líquida. E, pelas projeções do nosso orçamento de 24, é capaz que a gente rompa a barreira dos 5 bilhões de reais ano que vem. Se fizer bom tempo, a gente tem certeza que vai fazer. E tudo isso, Ralph, sem fazer aumento de nenhum imposto, muito pelo contrário, a gente tem uma política de redução de carga tributária municipal, especialmente no IPTU, onde dói mais no bolso, especialmente da nossa comunidade, fazendo com que o bom pagador, que paga o seu imposto em dia, tenha o seu imposto sem nenhum acréscimo em relação ao ano passado, nem a correção monetária, que era obrigatória por lei. A gente conseguiu, com o apoio dessa Casa de Leis também, neutralizar essa correção monetária para quem paga em dia. E para aqueles que não puderam pagar em dia no passado, a gente tem
e eu convido, né, espero que nenhum de vocês tenha nenhuma dívida com a prefeitura, mas quem tiver dívida na prefeitura, que está nos ouvindo aí pelo YouTube, para procurar a nossa praça de atendimento, fazer o parcelamento. A gente tem um parcelamento muito convidativo, especial, para quem quiser ficar em dia com seus imóveis, com seus tributos, especialmente IPTU, ISS, taxas, multas, né? Até multa de trânsito, se tiver uma multa pendente lá, pode parcelar com muito desconto de juros e multa, sem contar, acho que na maior medida de inclusão social que a gente podia fazer, Ju. A gente perdoou as dívidas de quem estava há muito tempo devendo, mas não aquele grande devedor, aquele empresário que acumula dívidas esperando esse perdão do Estado, como acontece sempre. A gente perdoou a dívida do pequeno devedor, né? Aquele devedor que devia até R$20 mil acumulados no CPF ou no CNPJ até 2007, mas isso, no volume, dava mais de 36 mil contribuintes diferentes. Então, a gente conseguiu limpar o nome dessas 36 mil pessoas, quase. Isso injeta diretamente na nossa economia quase 700 milhões de reais para que vire consumo, vire novos empregos, vire novas políticas públicas, né? Novos recolhimentos de impostos, novas políticas para a gente fazer uma cidade cada vez melhor. Então, eu não podia estar mais satisfeito aqui com a minha equipe presente, com essa mesa presidida por você, com os nossos colegas e amigos da Secretaria de Planejamento, o povo de Osasco que está nos assistindo, com esses números maravilhosos, nos quais eu encerro a minha fala. Desculpa por me alongar, me emocionar aqui, e desejo a todos uma ótima noite, uma ótima semana a todos. Obrigado, presidente Carmona, também. Um abraço. Muito obrigada. Aproveitar para anunciar a presença do presidente dessa casa, o Carmônio Bastos, e também anunciar que a vereadora Elza, que é presidente dessa comissão, passou por aqui e deixou um abraço a todos. Vereador Ralph, a tribuna está à sua inteira disposição. Boa noite, nova vereadora, presidente dessa audiência pública, Juliana Nativoz, mandato coletivo. Parabéns pelo seu trabalho, Juliana, pelo trabalho de todo o mandato coletivo. Vocês vêm fazendo a diferença nessa Câmara aqui e dando um exemplo também de políticas públicas. Quero cumprimentar aqui meu amigo, grande vereador, que vem desenvolvendo um grande trabalho nessa casa como presidente, Carmônio Bastos. Carmônio, você vem dando uma lição aí, um exemplo de liderança aqui na Câmara Municipal, primeiro mandato, já estando presidente, e conta com a gente também. Parabéns pelo seu trabalho. Cumprimentar aqui também o Dr. Benjamin, satisfação vê-lo aqui, o Igor, em seu nome, todos os nossos servidores aqui da casa, o Éder, secretário de Planejamento, e já solicitar que você pague as emendas de todos os vereadores, viu? O mais rápido possível, inclusive. O pessoal da CEPLAG que está aqui, ajude a gente. Cumprimentar aqui o Bruno Mancini, secretário nosso de Finanças, esse jovem aí e arrojado secretário, dando um exemplo aí para a nossa cidade e para vários secretários municipais de finanças aí do nosso país. Parabéns, viu, Bruno? Para você e para toda a sua equipe. Fernando, no seu nome, me cumprimentar aí todos os servidores da secretaria também. Os números impressionam. O crescimento da nossa cidade é muito grande e é motivo de grande felicidade para todos nós. Ver o crescimento da cidade e ver que isso é resultado de um trabalho do Poder Executivo, do Poder Legislativo, de vocês, funcionários da Prefeitura, servidores públicos, que desenvolvem um trabalho e dão um exemplo aqui. E a gente fica muito feliz de ver o crescimento da nossa cidade, a cidade de Osasco. Onde você chega... comenta-se, hoje eu estou vereador na cidade de Osasco, as pessoas falam, mas Osasco hoje é uma potência, né? E realmente Osasco é uma potência, e graças ao trabalho de todos que eu já citei aqui. Eu estou muito feliz com isso. Secretário, eu sou contra empréstimo, e não teve um empréstimo nessa casa aqui que eu votei a favor. A cidade tem dinheiro, então para mim não precisa emprestar. Mas é uma opinião particular minha, uma opinião que acompanha o meu eleitorado. Respeito a opinião dos nobres pares e do prefeito também, mas eu espero que diminuiu praticamente pela metade as dívidas, que elas sejam quitadas em breve
e que nós não necessitemos mais de empréstimos aqui na nossa cidade ou que consigamos empréstimos a juros zero. Esse é o ideal, né? Aí seria... E eu acredito que tenha projetos aí que em breve podem chegar a juros zero aí do governo, tanto do governo estadual, governo federal, até de bancos públicos. Tá? Então, essas são as minhas considerações, só a minha observação em relação ao seu discurso. Agora chegou a hora de eu pedir, né? O vereador pede, o povo pede para a gente e nós temos que pedir também. Então, eu queria pedir aqui, tanto para o secretário de Finanças e para o secretário de Planejamento, um carinho muito especial e um envio de recursos para nós ampliarmos o trabalho com a proteção animal. Então, a terceira unidade do Hospital Veterinário Gratuito se tornar uma realidade aqui na nossa cidade, é muito importante. Tornarmos o Hospital Veterinário Gratuito da Zona Norte, que é o maior hospital veterinário aqui da nossa cidade e o maior em área construída do Brasil, torná-lo 24 horas. A gente tem mais uma unidade do SAMU VET, que é uma emenda parlamentar nossa, que se tornou uma realidade. Trazer o castramóvel, não por uma semana por mês aqui, mas deixar uma política pública do castramóvel que é diária na nossa cidade, muito importante. E termos a vacinação, a V8 para os cães, a V6, a V5 para os gatos, e também a vacinação da raiva para esses animais. Então, esses são alguns dos sonhos que nós almejamos aqui na cidade de Nobre Vereadora Juliana. Mas também não posso deixar de pedir também recursos para a Secretaria Executiva aí da pessoa com deficiência. Tá? Eu tenho conversado muito com o secretário Salomão Júnior e com várias associações do segmento, e eles... É um avanço ter a Secretaria Executiva, sim, mas nós precisamos de recursos nessa área. E é muito importante aí que vocês olhem com carinho para eles também. Mas todas as áreas precisam de recursos, a verdade é essa. Me assustou a dívida da Fito. Meu pai foi vice-presidente da Fito antes de eu nascer. Diretor da Fito antes de eu nascer, e depois foi vice-presidente nos anos 2000. E realmente me assustou ver esses números aí. E eu espero que a Fito tenha pujança e cresça cada vez mais, como está crescendo ultimamente aí na presidência do José Pedroso, né, nosso amigo também. Não posso deixar de saudar aqui o Renan Sindona, que está aqui. Renan, satisfação recebê-lo nessa casa. Seja bem-vindo. E, no mais, eu espero que a nossa cidade cresça cada dia mais. Também esclarecer as pessoas que estão nos acompanhando pela TV Câmara que a anistia está em vigor na nossa cidade. Vai até quando, secretário? Até o mês de setembro, tá? Então ela está em vigor e vocês podem agendar pelo 156 para serem atendidos na Secretaria de Finanças e serem recebidos lá e realizar todos os cálculos. E também cumpre salientar que esse projeto não é só do prefeito. Todos os vereadores aqui votaram a favor. Tá? Isso é muito importante, porque as pessoas acham que esse projeto é só do prefeito e sem a Câmara, na verdade, a cidade não estaria evoluindo. E também é importante dizer que, na verdade, a ideia é tanto dos vereadores quanto do prefeito, mas quem desenvolveu esse projeto foi a Secretaria de Finanças e a Secretaria de Planejamento, que são vocês que estão aqui representando todos eles. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês. E eu estou à disposição também. Eu tenho certeza que todos os vereadores dessa casa, principalmente a Elza, que é a nossa presidente da Economia e Finanças, a Juliana, o Julião e o Fábio Chirian, né, que fazem parte da nossa Comissão de Economia e Finanças. Tá bom? Muito obrigado. Eu desejo uma ótima noite a cada um de vocês e o retorno aos seus lares vocês encontrem assim como os deixaram. Deus abençoe. Convido para fazer uso da palavra senhor presidente dessa casa, o vereador Carmônio Bastos. Boa noite a todos. Ser bem breve aqui, que eu acho que já... Primeiro, parabenizar a mesa aqui, que, em nome da vereadora Juliana da Tivós, carinhosamente nós chamamos aqui de... O Bruninho, adjunta da líder do governo, mas uma pessoa
ímpar. Não, um ser humano, fora de série, uma vereadora. Também sofre bullying, viu? Aqui, diariamente, constantemente. Uma vereadora. Solidariedade, viu, camarada? Uma vereadora que faz uma oposição com responsabilidade, com apontamentos corretos, direcionados, sem fazer politicagem. Então, parabéns pelo seu mandato e que, se Deus quiser, o próximo mandato você continue aqui, porque você nos ajuda. Aprendemos muito com você, o seu formato de fazer oposição. Então, parabéns. Quando nós brincamos de adjunta, o Bruno, porque ela é uma oposição com tanta responsabilidade que ela já pegou essa tribuna para defender projetos do governo. Então, significa que não é oposição só por politicagem. Então, uma pessoa responsável. Então, parabéns, Ju. Que a presença dos nossos dois secretários aqui, o Éder e o Bruninho, toda a parte técnica de finanças, que realmente é quem trabalha, ele só vem falar aqui, né? Bruno, eu vou ser bem breve, por isso que eu não posso perder essa oportunidade. É só simplesmente um pedido, assim como eu fiz com o secretário de Saúde, é que as nossas prestações de conta da saúde e de finanças, que elas sejam numa linguagem mais simples, porque quem não é familiarizado com o tema, sofre. Então, como nós temos lá a Lei 12.527, lei federal que dá lei da transparência, onde já pede isso, então, alguns vereadores, acredito que todos os vereadores entendem do tema, mas quando ele começa a ficar muito burocrático, muito tecnicamente, que, com todo respeito, tem que ser tecnicamente mesmo, até perde um pouco de interesse, não só dos vereadores, mas também de quem está do outro lado assistindo, porque muitas vezes não entendem. Então, se dentro de uma lógica, dentro de uma possibilidade, que eu sei que tem algumas regras para essa prestação de contas, se vocês puderem, para a próxima, facilitar o entendimento de quem está do outro lado, acho que vai nos ajudar bastante, vai ter bastante mais pessoa, cidadão interessado, porque vai entender, vai discutir o tema, porque o que se ouve aí, não sei se os demais vereadores recebem as mesmas reclamações, é que a falta de interesse é pela dificuldade de entender os gráficos, tudo aquilo que é apresentado, que, lógico, corretamente estão apresentados, mas se puder facilitar para a gente, para a população, com certeza, é de grande valia e vai ter mais interesse até dos vereadores discutir. Se você pegar, está sempre os mesmos perguntando, tal, porque devido à complexidade da forma que é apresentada a prestação de conta, numa linguagem bem mais técnica, que, lógico, como de novo, vou frisar, não está errado, mas se puder facilitar para a gente, não só para os vereadores, mas para a população, será de grande valia, porque dá um entendimento melhor e, de fato, tudo aquilo que é apresentado, tudo aquilo que hoje nós sabemos que a cidade tem a responsabilidade, como aprovamos aqui as contas do prefeito de 2020, sem apontamento, significa que todos os secretários, todo mundo envolvido, em especial finanças, PGM, controladoria, CEPLAG, tem um papel maior nessa prestação de conta, mas significa que está trabalhando redondamente. Mas, se puder facilitar para o entendimento geral, eu acho que todos nós vamos ficar mais felizes por entender melhor e até para vir aqui questionar e debater com maior facilidade. Esse era o meu pedido, volto a frisar. Eu sei que o tempo também para você apresentar, protocolar, como o digníssimo veio hoje aqui às 16 horas, se pudesse ser um pouco mais, sei lá, um dia, 2 dias antes, para nós também vamos ficar muito felizes, até para a gente começar a discutir melhor e apontar melhor. Eu vejo muito vereadores, e eu sou um deles, vim fazer moção aqui para o pessoal do esporte, para a cultura, e outros patinhos feios da administração, só que quando chega lá não se preocupa nem em ler. Então, aqui é uma crítica a nós mesmos. Só que esses atletas que são homenageados aqui, esses artistas, eles precisam de recursos para fomentar, senão não chegam ao resultado final. Então, se chegar
Se for protocolado alguns dias antes, vai facilitar para a gente, até para a gente discutir e defender essas bandeiras menos privilegiadas, que é o esporte, a cultura. Agora, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que vai ter uma demanda muito grande, e se a gente não colocar recurso lá, o Salomão vai ficar só... infelizmente, o Salomão não vai conseguir levantar. Ele vai continuar levantar, e eu falo na questão, fomentar o PCD. O PCD. Então, acho que temos que pensar... eu falo fomentar, deixa eu corrigir, fomentar o PCD, porque para a gente não ficar só em discurso. As moções são interessantes, os discursos são maravilhosos, tudo isso é muito bom, mas se não, de fato, não colocar recurso, eu vejo que o orçamento sempre é questão de eixo, né? Mas tem um eixo da secretaria que o recurso vai para a saúde, só que executado lá na pessoa com deficiência. Isso está chegando lá? Então, tudo isso tem que ficar um pouco mais claro e protocolado 2 dias antes, nós temos ciência disso. Obrigado a todos e desculpa aí mais uma cobrança. Bom, eu vou fazer minha fala daqui mesmo, que é para a gente poder adiantar um pouco o processo, tá bom? Eu queria dizer algumas palavras, primeiro para Karine, desculpa, Karine, que eu aceito o convite, vou lá visitar vocês. Até porque eu estava comentando aqui com o Éder, eu conheço o Éder desde que a gente era mais jovenzinho, ele não tinha nem cabelo branco. E a gente... Sim, eu sempre tive muita vontade de aprender e ir crescendo, porque o conhecimento ele é libertador, né? E eu acredito que o nosso trabalho aqui, para além de ser fiscalizador, tem que ser com base em dados. E hoje mesmo nós estávamos aqui discutindo sobre a questão da saúde, as contas da saúde, sobre várias questões, e faltam dados para a gente fazer essa análise mais criteriosa, mais minuciosa, né? Mesmo quando vem uma prestação de contas para a gente aqui, chega uma apresentação de PowerPoint, então tomem cuidado com a apresentação de PowerPoint, né? Fica a dica. Ela volta, né? Então, pois é perigoso. E porque às vezes tem dados que não estão ali e que a gente precisa saber, que são essenciais, como que chegou naquele número. É isso que a gente quer saber, como que a gente chegou naquele número, né? Qual foi o caminho percorrido, né? E não só o número ali no PowerPoint, porque fica bonito. É lindo. E eu admiro de verdade o trabalho da Secretaria de Finanças, da CEPLAG. Eu falava aqui para o Éder que uma das secretarias que eu admiro muito pela capacidade técnica é a CEPLAG, por exemplo. E a Finanças também, porque obrigatoriamente tem que ter uma equipe técnica com responsabilidade, e eu tenho certeza que muitas vezes vocês ficam frustradíssimos quando a emenda do vereador não chega onde tem que chegar e que vocês tiveram que fazer maior corre para tentar fazer e não teve capacidade técnica do outro lado para gerenciar esse recurso que foi enviado. Que eu sei que deve acontecer isso muitas vezes, né? Ou até mesmo por intervenções políticas, isso acontece também. Mas eu acredito muito na capacidade técnica dessas duas secretarias. E queria dizer que é isso, Karine, para você, que eu vou lá para aprender com vocês, porque eu acho que é essencial aprender mais, entender os pormenores, né? Até porque quando a gente vai fazer a crítica, o Carmone falou isso, mas é porque eu sou professora. Aí eu sou um pouco chata, assim, sabe? Não é que eu... Ele falou de ensinar, não é que é isso. É que eu gosto de aprender e falar a coisa certa, né? A gente tem que ter responsabilidade com o que a gente está falando aqui também. Então, eu vou lá. Vou marcar, sempre marco com o Éder, dessa vez eu vou marcar com vocês. Vou passar um dia lá para poder ficar maluca, que eu vejo um monte de número, eu fico doidinha. Mas acho ótimo. Fica também, né? Eu imagino que deve ser uma loucura. E é isso, eu não vou me alongar, tá? Porque eu já me coloco à disposição para fazer um outro tipo de intervenção junto com vocês, para poder aprender mais, e aí trazer, sim, para a discussão aqui. Sempre quando tiver que fazer a crítica, eu vou fazer a crítica, independente de quem seja, amigos ou não, e eles sabem disso, e está tudo certo. E quando tiver que aplaudir, dar abraço, a gente conversa, a gente, né, e a gente toma cerveja, e está tudo certo, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado
por essa noite, por estar discutindo aqui com vocês, pela presença de todos. Eu agradeço ao presidente dessa casa, aos nobres vereadores e membros dessa comissão, palestrantes, os demais participantes dessa audiência pública. Agradeço os munícipes que, por meio da TV Câmara e das redes sociais, prestigiaram essa audiência. E agradeço ainda aos servidores da Câmara, que estão sempre aqui, que organizaram e trabalharam nessa audiência pública. E declaro... Ah, não, gente, olha que maluca, já ia encerrar sem dar a palavra de volta para os secretários, está vendo? Não é isso, gente? Pulei aqui, ó. Bora, ó. Então, eu passo a palavra para vocês. Senhora presidente. Já querendo encerrar, estou com fome, né? Desculpa. Fala, Raul. Senhora presidente, parabéns pela condução dos trabalhos. Quero aqui agradecer a presença do secretário Bruno Mancini, em seu nome, agradecer a presença de todos os servidores da Secretaria de Finanças, agradecer a presença do nobre secretário Éder Máximo, e a sua pessoa, agradecer a presença de todos os servidores da Secretaria de Planejamento, em nome do Anderson e do Cauê, que trabalham no nosso gabinete, cumprimentar todos os servidores dessa casa. Também agradecer a presença aqui do nosso presidente, Carmona Bastos, homem dedicado, está aqui até agora. Estava atendendo no gabinete, né? Por isso que não estava aqui embaixo com a gente desde o início. Também agradecer a Deus pela oportunidade de a gente estar aqui hoje, né? E desejar uma ótima noite a cada um de vocês. Muito obrigado, presidente Juliana. Bom, é com vocês. Gente, acho que só em relação aos pontos que foram apontados aqui, eu fico muito feliz quando a gente chega num patamar de bem-estar social, quando as principais reivindicações do vereador Ralph, sem deslegitimar a pauta que reivindica, são na proteção animal. E a gente tem avançado muito, inclusive, nessa área, com os serviços de saúde animal, mas acho que é importante a gente avançar também na questão da posse responsável, no apoio às organizações que fazem esse trabalho, né, de defesa dos animais, e vou levar as recomendações ao secretário Cláudio da Locadora, vereador dessa casa também, atual secretário do Meio Ambiente, para que incorpore no seu planejamento essas demandas. Um ponto importante sobre a política para a pessoa com deficiência, para o orçamento, a gente acabou de fazer a audiência da LDO 2024, que foi protocolada aqui, o nobre vereador Carmônio. Dessa vez, Carmônio, a gente está com mais tempo, tá tranquilo, pode até o recesso votar a LDO, não tem, pode discutir bastante, dá tempo de discutir bastante, mas na audiência pública a gente pôde debater bastante a questão da pessoa com deficiência. Né, o orçamento para 2024 está triplicando de valor, né, passa da casa dos 30 milhões de reais. A gente falou sobre a dificuldade que é construir uma agenda de políticas para a pessoa com deficiência. Né, o Salomão tem, de uma forma brilhante, né, colocado essa agenda, né, em discussão, e eu tenho certeza que ele vai dar conta de executar inúmeras políticas, especialmente agora em parcerias com as instituições que vão oferecer serviços para a pessoa com deficiência, para o transtorno do espectro autista e uma série de outras políticas, né, em relação à acessibilidade, mobilidade, inclusão produtiva, todas elas previstas no Plano Viver Sem Limite, que a gente tem votado aqui nessa casa já há quase 10 anos e que deve ser revisitado. Sobre as emendas, acho que é importante a gente deixar bastante em evidência que é uma forma de democratizar o acesso ao orçamento público. Né? As emendas dos parlamentares é uma forma de dividir a responsabilidade com o povo. Né? Os vereadores representam o povo, é importante que essas emendas sejam respeitadas, elas se tornarem positivas, estão consignadas e garantidas no orçamento, então não vai faltar recurso. O que a gente só precisa, e aí o apoio dos vereadores é muito importante na cobrança, no acompanhamento para que elas sejam executadas, os projetos sejam viabilizados, para que elas não fiquem só lá garantidas no orçamento e não prosperem. Então, acho que o principal das respostas era isso. Éder, se puder completar e dar sua saudação final. Você respondeu bem, a gente fica honrado de estar nessa casa e receber reivindicações como essa. É o desafio
não só da gente como ser humano, mas como servidor público, aprimorar sempre, né, os nossos atendimentos, as nossas apresentações. A gente vai levar em considerações esses apontamentos, viu, Carmona? Eu corroboro dessa ideia. A gente sempre diz que eu quero que a minha mãe, meu pai, meus irmãos entendam, né? Não é para a gente já acaba entendendo. Nesse sentido, nosso departamento de laboratório, junto com outros departamentos da secretaria, está trazendo uma inovação para a LDO. A gente vai ter uma ilustração que, com certeza, vai deixar ainda mais evidente onde o gasto público está sendo empregado, de uma maneira mais lúdica, e que todos possam acompanhar. No mais, é agradecer e colocar sempre a gente à disposição dessa casa, para que a gente possa construir com todas as vereadoras e todos os vereadores. Ju, muito orgulho de ver você comandar. Como você disse aqui, a gente se conhece de um tempo, eu tinha cabelo e ele não era tão branco assim, viu, Bruno? Mas é legal ver e acreditar. Faz alguns aninhos. E acreditar na juventude, né? A Ju é uma jovem mulher e eu tenho certeza que vai alcançar espaços ainda maiores, porque ela tem competência e equipe para isso. Agradecer a todas e todos aí. Muito obrigado. São essas minhas palavras, Brunão. Agora sim, vou ler de novo, só para ser oficial, tá, gente? Agradeço ao presidente dessa casa, aos nobres vereadores e membros dessa comissão, palestrantes, os demais participantes dessa audiência pública. Agradeço aos munícipes que, por meio da TV Câmara e das redes sociais, prestigiaram essa audiência. Agradeço ainda aos servidores da Câmara que organizaram e trabalharam nessa audiência pública. Estão sempre com a gente. Ontem nós estávamos juntinhos até meia-noite e pouco. Estamos aqui de novo, né? Declaro encerrada a presente audiência pública. Boa noite a todos.